Em seguida, eu vou passar a palavra ao Christian Boylissen, que representa aqui a sociedade. Bom, é um prazer estar aqui, principalmente porque é um tanto insólito. Eu não sou urbanista, não sou arquiteto, não sou advogado. Então, tanto esse auditório lotado numa segunda-feira chuvosa, num período geralmente que a Câmara está mais vazia, quanto a minha presença aqui falando, é um testamento porque o Estatuto da Cidade chama de gestão democrática. Eu comecei tentando entender o que acontecia na minha rua, depois que eu entendi, comecei a ser procurado por outras pessoas do bairro que tentavam também entender o que acontecia nas suas ruas, depois pela associação do bairro para tentar defender um pouco o bairro inteiro, e hoje eu estou aqui para tentar elucidar um pouco. Como eu não tenho assim essa bagagem técnica, eu vou falar do ponto de vista de um cidadão que começou a tentar entender um pouco do que acontece no zoneamento. A gente, apesar do tema ser as atividades econômicas na cidade, a gente vai focar muito aqui na questão de corredores, que tem ganho uma grande projeção, tanto na mídia, quanto em discussões, quanto em audiência pública, desde o plano diretor. Para isso, a gente vai fazer uma perspectiva histórica, que ajuda muito a gente a entender como os corredores apareceram. A gente vai tentar comparar um pouco como outros países resolvem essa questão, e, por último, tocar um pouco nos aspectos ambientais. Os corredores, apesar de você ver constantemente na mídia serem apresentados como novidades que estão sendo impostas para acabar com bairros residenciais, eles sempre existiram. Tanto é que no primeiro zoneamento formal da cidade, que ocorreu em 1972, eles já estavam lá presentes. E lá, dentro da Zona 8, que o artigo 20 estipulava que, num prazo de 3 anos, ela seria regulamentada à parte, essa Zona 8 virou justamente os corredores de uso especial, os Z8-CRs. A gente vai ver agora o mapa esse é o primeiro mapa de zoneamento da cidade da COGEP. Isso, antes ainda do você ter os Z8 implementados, você já via aqui, como pode ver do lado, zona de uso Z2, Z3, Z4, que eram zoneamentos com diversos graus de comércio, mas eram zoneamentos mistos aplicados especificamente para logradouro público. Quer dizer, isso já, naquela época, esse é o primeiro retrato, a primeira vez que a lei tenta enxergar a cidade que já estava lá. E nessa época já existiam os corredores, mostrando que não é nada novo. Aqui a gente vai ver um pouco do mapa. Isso aqui aqui a gente não consegue apontar direito, porque o apontador não funciona aqui na tela, mas você vê basicamente a Cidade Jardim, a Avenida Europa, a Gabriel, a Avenida dos Bandeirantes. Isso já naquela época já eram corredores. Aqui a mesma coisa, a gente vai ver. Esse aqui já é o distrito de Santo Amaro. Você tem lá embaixo a Vereador, o Vicente Hall, a Avenida a Rua São Sebastião, enfim, uma série de ruas que já tinham essa dinâmica. E não só nessa época já existiam os corredores, como nessa época já existiam os conflitos sobre corredores. Isso aqui é do Arquivo do Estado, é um arquivo de 1972, que já mostra, era uma entrevista com então o prefeito Figueiredo Ferraz, e justamente uma das perguntas se referiam justamente sobre os corredores e como eles funcionariam nos jardins. Eu coloquei essa resposta em evidência até porque a resposta que foi dada lá continua sendo a resposta que está sendo dada agora e a resposta que é dada em outros países do mundo, como a gente vai ver na frente. Ou seja, você tem o corredor como uma adaptação, uma maior permissividade de usos, mas sem uma permissividade construtiva. Apesar de
aparecer muito na mídia que os corredores vão adensar esses bairros. Pelo contrário, eles justamente protegem, que como a gente vai ver lá, eles têm controle de gabarito. Você não pode ter no corredor um gabarito máximo do que 10 metros. Então, ele é justamente a proteção dessas áreas e não o que coloca elas em ameaça, como fazem acreditar. Uma perspectiva histórica, a gente não vai passar por tudo, que fica um pouco cansativo, eu não tenho tempo para isso, mas basicamente você tem aqui todas as leis que introduziram novos corredores. Então, você começou no zoneamento em 72, em 73 são introduzidos mais 4 tipos de zoneamento, depois vem outros 2 tipos de corredor, e depois cria-se zonas de transição para tentar proteger os bairros residenciais. O resultado disso, que é mais relevante para a discussão aqui, é que você acaba com 9 tipologias de corredor de uso e zona de transição para regrar sobre os corredores que não correspondem a 0,5% do território da cidade. Obviamente, não foi uma solução muito prática, como a gente vê aqui, a gente acabou com 560 corredores diferentes. Quando eu falo corredores, são trechos de corredores, que às vezes numa mesma avenida você tinha um trecho que era corredor, depois não era mais, depois era um outro tipo de corredor, o que aumenta assim, não só a dificuldade para fiscalizar, como a dificuldade para o próprio cidadão entender o que acontece lá. Os corredores tinham funções diferentes, os Z8 CR1 eram mais de serviço, já os CR2 e o CR3 já tinham uma permissividade para comércio. O CR4 ele só regrava sobre o acesso a esses lotes, o acesso viário. O Z8 CR5 era comércio e serviços, e os Z8 CR6 era um conceito daí sim diferente, que fazia a transição entre áreas residenciais com áreas residenciais. Então, você tinha prédios baixos de um lado e casas unifamiliares do outro. A gente vai ver aqui os nomes que a gente vê aí, são alguns desses 560 corredores, que acho que aqui grande parte dos vereadores e de quem está aqui da sociedade vai reconhecer que continuam sendo os mesmos pontos de conflito hoje, 35, 40 anos depois. Então, isso é importante para ressaltar a importância da gente aprender com os erros do passado e tentar acertar dessa vez para minimizar isso, para que isso não ocorra daqui a 8 anos, 16 anos. Aqui também é uma outra matéria na época, isso aqui era especificamente sobre os corredores da Avenida Europa e Rua Colômbia, quando estavam sendo introduzidos. Você vê a mesma dinâmica que a gente presencia hoje em dia. A lei é proposta, começam a vir as ameaças de judicialização, começa a especular quais os interesses de um lado e do outro, se é realmente o verde, se não é. E você tem o que é até um pouco diferente na época, que daí você tem a posição da associação. Na época era que se liberasse comércio para todo mundo, eles aceitariam, mas eles não queriam só alguns privilegiados. Então, era uma dinâmica um pouco diferente do que a gente vê hoje em dia. A gente tem 2004, que eu não vou nem entrar, que eu já vou estourar meu tempo pelo visto, mas o princípio é o mesmo. Mudaram-se os nomes, tornaram-se mais restritivos e, com isso, a gente teve novos problemas, mas o conceito é o mesmo. Os corredores continuaram a existir em 2004. Isso aqui já é uma perspectiva mais atual, para quem tem muita gente que chega agora para a discussão de zoneamento, mas a gente já está nessa discussão há pelo menos 2 anos, desde o começo do plano diretor. Foram dezenas e dezenas de audiências debatendo esse mesmo conceito de corredor em áreas residenciais, e o que ficou pactuado é o que a gente consegue ver aqui na tela, que é o que estabelece o artigo 27, que reconhece os corredores atuais, abre espaço para corredores futuros, ao mesmo tempo que garante a proteção das áreas residenciais com esse outro inciso e com o artigo 33, que basicamente dizem aquilo que eu falei antes. Essas zonas vão continuar com a mesma uso, com a mesma ocupação e com os mesmos limites que tem os bairros residenciais, a única variação sendo o uso. Eu tentei entender um pouco o que acontece em outros países, zonas residenciais assim perto dos centros da cidade não são tão comuns assim, mas eu consegui alguns exemplos, e são esses aqui. Esse é Jersey City, em Nova Jersey.
a gente vê aqui o mesmo conceito, aquele NC lá rosa mais claro, que é onde a gente vai visualizar depois, é um conceito de corredor de vizinhança, o Neighborhood Commercial, que basicamente consiste nisso aqui, ó, que a gente vê. Você vê aqui embaixo você tem o corredor, lá na esquerda, no canto da tela, você tem a parte residencial, que é essa aqui, ó. Deixa eu ver aqui se avança. A gente vai basicamente entrar nessa rua residencial, que é essa rua aqui. Esse mesmo conceito a gente vê aqui, agora uma cidade com parâmetro mais parecido do que você vê aqui com o bairro Jardim, São Pedro, na Califórnia, parte lá de Los Angeles, onde você nota aqui, nessa Avenida Central, esse mesmo conceito de corredor. Uma diferença até interessante é que lá você não tem um zoneamento de Zecor, é simplesmente o zoneamento misto aplicado para os lotes que estão lindeiros às vias de maior movimento. É uma outra forma de lidar com o problema, mas a essência é a mesma, né? Como a gente vai ver aqui, a gente tem aqui embaixo a área comercial, e aqui no canto da tela é a área residencial. A gente vai agora entrar nessa área residencial como se estivesse andando de costas. O que a gente vê lá no fundo é a área comercial. Aqui à direita é justamente a junção entre o que é comercial, e no cantinho da tela a gente vê o começo de uma casa, que é a parte residencial, e agora a gente vai virar para o lado como se estivesse na rua virando. Você vê a integração entre o comércio e os serviços sem qualquer problema. Aqui é o mesmo conceito, você tem um shoppingzinho, e aqui ó, essa rua aqui no canto direito da tela. Essa aqui é a rua, como se a gente estivesse andando por ela. A gente vê essa mesma convivência entre comércio e residências sem qualquer problema. Isso aqui é só uma outra forma também, nessa mesma cidade. Você vê está num corredor, é uma tipologia diferente, uma tipologia residencial, mas você lida com o problema de uma forma um pouco diferente, com uma habitação residencial de 3 andares. Por último, a gente vai trazer, aqui cortou, mas essa é uma cidade, Letchworth, é uma cidade Garden City, na Inglaterra, uma cidade feita nos moldes do movimento Garden City, que é o que também deu origem aos bairros Jardins aqui. Você vê também essa mesma convivência entre comércio e serviços em diversas áreas. Aqui também, de novo, aqui a gente está como se fosse a outra cidade, a gente está olhando aqui uma via residencial, no cantinho da tela você vai ver os fundos de uma igreja, agora a gente vai virar, a gente vê a parte residencial e o corredor de comércio também convivendo aqui, mesmo numa cidade que é Garden City. Aqui também é a mesma coisa, a residencial e o comercial. E entrando um pouco nos mitos mais usuais, acho que uma série deles a gente já respondeu, que a verticalização não é permitida. O comércio, muita gente fala, agora vai ter comércio. Na verdade, o comércio sempre teve na maior parte desses corredores. Os mapas atuais e os mapas antigos também é uma fonte usual de problemas, porque antigamente, como a gente vai ver, os mapas eram desenhados só no viário, a via que era corredor era assinalada, e hoje eles estão desenhando mesmo a influência desses corredores em cada lote. Então dá uma impressão que aumentaram os corredores, quando na verdade pouco mudou. Aqui uma confusão normal que a gente tem, essa confusão entre Zecor e Zeu, que é justamente entre eixo e corredor. Eixo é o que vai ser adensado, que seria a parte vermelho, lá meio vinho, e o azulzinho é justamente a Zecor, é justamente o que protege contra esse adensamento. Se você pegar lá no canto da tela mais em cima, a Rua Estados Unidos, tem sido fonte de inúmeras matérias na mídia, você vai ver justamente que o corredor lá ele está com uma função, ele está protegendo contra o adensamento. Na borda, por isso que nas bordas dos Estados Unidos você não vê prédio, você vê comércio, vê serviços.
Isso aqui, rapidamente, sobre é o que eu falei, o mapa antigamente, como era desenhado, o desenho era no viário, agora está desenhando nos lotes. Esse mapa em amarelo, aqui, que a gente vê no canto esquerdo, na verdade, você tem uma faixa de 40 metros em todas essas linhas pontilhadas, que seria realmente a área de influência dos corredores. Entrando rapidamente aqui nos aspectos paisagísticos e ambientais, aqui você vê o mesmo bairro, esse aqui é o bairro de Campo Belo, eu conheço bem. Em cima você vê a área mista, que é justamente a parte mais arborizada do bairro. Embaixo, aqui na beira aqui da Avenida dos Bandeirantes, você vê umas áreas sem arborização e sem permeabilidade, né? Então a gente pergunta aqui, nessas fotos de baixo, qual a função ambiental que essas casas estão exercendo. Dá para ver, elas têm uma taxa de ocupação aí de 80%, 90%, o lote inteiro é construído, o lote inteiro é impermeável, você não tem a arborização dentro dos lotes, o pouco que você tem é uma arborização esparsa no viário. Não, isso não sendo capturado na lei, mas sendo capturado para qualquer um que passa por essas cidades. Esse aqui é também um artigo que a gente vai passar rápido, mas basicamente mostra que o Artacho Jurado, enquanto ele estava fazendo os prédios, que ele ficou famoso, como os dois que tem aqui na saída da Câmara, lá no distante bairro do Brooklyn, eles estavam construindo casas mais simples, de um padrão bem diferente daqueles padrões que a gente conhece dos bairros City. Isso é capturado em vários... bem extensa a apresentação, então eu passo rápido, mas depois, quem quiser, a gente disponibiliza todo esse material. Tem vários estudos que mostram justamente que no distrito de Santo Amaro, por exemplo, que a urbanização, a verticalização contribuiu com o meio ambiente à medida que substituía antigas indústrias, antigas casinhas geminadas, que passaram a ter alguma permeabilidade de solo e algum grau de arborização. Por último, já encerrando, esse aqui é o mapa do laboratório Coapacel, feito pelo professor Silvio Macedo na FAO. Ele mostra, aqui ele está mostrando, pegando cada quadra que tem e mostrando o quanto das árvores estão na rua e o quanto das árvores estão dentro dos lotes. Você vê o marronzinho, que é basicamente o mapa inteiro, mostra que 90% das árvores nessas áreas estão contidas no viário. Isso é importante por quê? Porque a arborização viária ela é de responsabilidade do poder público e não do cidadão. O benefício ambiental dessas áreas é uma função diretamente das políticas públicas, como é no mundo inteiro. A proteção ao meio ambiente depende muito do que o poder público faz. Não do cidadão, não de uma casa, até porque a gente vê ao longo do tempo essas casas, as árvores foram sendo cortadas, os lotes foram impermeabilizados, o fundinho de área permeável acabou virando piscina, edícula. Isso aqui são algumas imagens também do bairro do Campo Belo, aqui mostrando aqui no nível da rua o que a gente mostrou na foto de satélite, aqui que você tem vias extremamente arborizadas, apesar de verticais. E, ao mesmo tempo, você tem a parte que consta como sendo residencial, que, na verdade, você quase não vê árvores, né? Até porque você não tem aonde plantar árvores. São casas geminadas, casas pequenas. Você plantar uma árvore lá, você bloqueia a garagem do cidadão. Isso aqui, a gente já tinha mostrado isso durante a discussão do plano diretor. Esse aqui é um perfil de ilha de calor, que também é um tópico que a gente ouve bastante nos jornais. Se você vê lá aqui a parte comercial da parte urbano-residencial, você vê que é o mesmo perfil, que o uso, não é o uso que vai alterar, vai aumentar o problema com ilha de calor. Assim, daí você tem materiais utilizados,
cor de pintura, você tem altura, gabarito, altura dos prédios, isso tudo influencia, mas não o uso. Se você tiver uma casa, estiver usando como comércio ou como residência, isso não afeta o meio ambiente. Só que a gente já tinha também alertado antes, esses gráficos vêm de provas aplicadas aqui, que você vê o uso aqui, onde está residencial urbano, foi deslocado para o lado, onde, na verdade, é uma área de parques. Quer dizer, são gráficos adulterados e você tem gente aprendendo ilhas de calor sobre esses gráficos adulterados aqui. E a gente vai voltar num gráfico não adulterado, você vê que aquela área lá é a área de parque. A residencial urbano é a área do lado. E esses gráficos são do Environmental Protection Agency. Existe, sim, a gente acha que existe uma preocupação ambiental, mas a preocupação que existe ambiental tem muito a ver com uma cidade de São Paulo cresceu. Você tem o centro de São Paulo, é muito pouco denso em termos de população. Tem 1/5 da densidade considerada ideal, como cidades de Barcelona ou Paris. O problema é que a gente está densando São Paulo justamente nas bordas. Ninguém quer o densamento no centro, a gente está adensando onde estão os mananciais, onde estão as áreas de proteção. Então, a questão ambiental mesmo da cidade não é essa que a gente vê aparecer no discurso de muitos. Aqui eu sempre cito, porque a gente não mira num modelo sustentável como esse, prédios mais baixos, arborização intensa, uso misto. E, para finalizar já, a mensagem que eu queria deixar é que os corredores sempre existiram, os conflitos sobre eles sempre existiram. Os corredores eles não alteram a altura, a verticalização, nem o meio ambiente. O conflito todo que a gente vê aqui é de incomodidade. Então, quanto antes a gente deixar de debater tudo aquilo que não interessa e debater em cima de mitos, e a gente começar a debater em cima de parâmetros de incomodidade, que o uso vai incomodar o vizinho ou não, em vez de ter listas prontas, antes a gente vai ter uma solução para esse conflito. Acho que é basicamente isso que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigado.